Fala galera, tudo bem? Prof. Copo na área. E hoje eu estou aqui mais uma vez na nossa série maravilhosa, O que cai no Enem. Então, gente, hoje o tema vai ser a República Oligárquica, né? Um dos períodos mais importantes da nossa história e que é recorrente nas provas, né, de vestibular do Brasil inteiro, né? Eu vou, hoje, pelo menos, focar mais na República Oligárquica, né, que vai de 1894 a 1930, deixando um pouquinho de lado a República da Espada. O que acontece? É muito importante vocês entenderem que o nome que foi dado à República Oligárquica está diretamente ligado às oligarquias estaduais que eram dominadas pelos cafeicultores. E esses cafeicultores ganharam, bem antes, tá? Há anos anterior, lá durante o período regencial, o apelido, né, a alcunha de coronel. É o famoso coronelismo, que é um coronel que não é um coronel da patente militar, é um coronel que é um grande proprietário de terra. Esses coronéis, na época da período regencial, eles receberam a famosa Guarda Nacional, que era quase uma milícia armada para os seus interesses. E isso se perpetuou durante a República Oligárquica. Lembrando que foi nesse período que nós vamos ter as famosas políticas dos governadores e políticas do café com leite, que eram as políticas onde seriam eleitos governadores, deputados federais, senadores e até mesmo presidente da República de interesse dessas oligarquias estaduais, que numa troca de favores colocava no poder quem eles queriam e em troca recebiam, né, as ajudas do governo federal. É muito importante saber que, mesmo com tudo bem articulado, ainda existia a famosa Comissão de Verificação dos Poderes, que era um órgão que ia diplomar o candidato eleito ou degolar, não no sentido literal, né? Sim no sentido figurado. Não deixariam alguns deputados, senadores eleitos legalmente assumirem o cargo. Também era uma época de muita fraude eleitoral, porque o voto nessa época no Brasil era um voto aberto, ou seja, as pessoas tinham que falar em quem estavam votando, o que facilitava o famoso voto de cabresto, que era o voto onde o coronel fazia que com seus agregados, o que a gente chama no Brasil de clientelismo, né, os seus clientes, votarem nos candidatos que eles achassem que seriam aqueles ideal para ajudar o presidente da República. E esse voto de cabresto favoreceu também as fraudes eleitorais, né? Para vocês terem uma ideia, as atas eram queimadas, né? Entre outras coisas mais. Até mesmo os mortos votavam durante a República Velha, né? Que a gente chamava de eleição do Big de Pena. Por quê? Porque não tinha um controle sobre isso. Para vocês terem uma ideia, foi só na Constituição de 1891, a partir dela, que passou a ter no Brasil atestado de óbito e certidão de nascimento. Então, isso tudo foi muito favorecido durante esse período. E é claro que a gente viu uma exclusão total da cidadania em relação ao voto, que só podiam votar homens de maiores de 21 anos alfabetizados, que representava no máximo 15% dos brasileiros. As mulheres, né, os analfabetos, os mendigos estavam na Constituição, os soldados de baixa patente e até alguns religiosos não podiam votar. Então era uma coisa muito complexa e muito dominada aí por essa oligarquia forte. Isso é óbvio que também a gente mostra que a zona rural ainda tinha uma força, né, sobre aqui, no caso, a zona urbana, e aí, obviamente, a gente também vai lembrar de algumas revoltas que aconteceram nesse período, que tem muito a ver com isso tudo. Revoltas essas que um dia eu vou explicar uma a uma para vocês. Mas só para lembrar, nós tivemos as revoltas rurais, principalmente a Guerra de Canudos, no sertão da Bahia, a Guerra de Contestado, na fronteira entre Santa Catarina e Paraná. Nós tivemos o cangaço do Nordeste, o cangaço do Lampião, muito importante, né? Movimento social. E as revoltas urbanas, sem dúvida alguma, a revolta da vacina, talvez uma das mais famosas da história, pela reforma urbana e reforma sanitária que houve no Rio de Janeiro. A revolta da Chibata, né, onde um marujo negro se tornou um ícone da nossa história, João Cândido, e também o movimento tenentista, muito importante na nossa história, e o movimento operário brasileiro, que começou lá com os ideais anarquistas e depois, mais tarde, né, os ideais socialistas. Então, tudo isso dentro desse período da República Oligárquica, também conhecida como a famosa República Velha, até chegar o ano de 1930,
onde nós tivemos uma revolução que, na verdade, é um golpe de Estado que acabou levando Getúlio Vargas ao poder. Quer saber mais? Continua me seguindo aí, vamos junto nessa jornada histórica. Beijo no coração, Prof. Cópolo na área, sempre.